Roda porrada aí. Live aqui. Manda ver. Bem, pessoal do canal Universo Paralelo OVNI, hoje estamos recebendo aí Ademar José Guevaé, que é o editor da revista UF e diretor da MUFON Brasil, né? E que está hoje, gentilmente, no nosso canal para falar de muita coisa aí da ufologia. Então, eu já vou iniciar a live para que a gente não perca tempo. E a primeira pergunta que eu faço para o Guevaé é a pergunta aí inicial de tudo, né? Como foi que tudo se iniciou na vida dele, a questão da ufologia, o que foi que o levou à ufologia, e se antes de ir para a ufologia ele teve algum avistamento de OVNI, que ele conte desde o início aí toda a história dele na ufologia no Brasil. Guevaé, contigo aí, se apresenta, e a primeira pergunta. Muito obrigado, Adriano. É uma satisfação estar nesta noite de quinta-feira, dia 4 de junho. Estamos há 20 dias da data oficial da ufologia, que vai cair no dia que eu faço meu programa Ufologia Sem Fronteiras. É uma satisfação estar com o Edneu, grande amigo, assim como o Fábio, que está ali embaixo com o logotipo da UFO em laranja atrás. Eu estou falando de Curitiba, de uma gélida Curitiba, por isso eu estou me mantendo aquecido aqui com um tinto Carmener. Meus amigos, faz tempo, Adriano, que eu queria vir ao teu programa. Muito obrigado por me ter aqui e respondendo a tua pergunta, olha, eu nasci com isso, gente, eu nasci com isso. Aos 7 anos, eu li o meu primeiro livro de ufologia, que eram Os Deuses Astronautas. Aos 7 anos. Eu saía para as férias, a professora falava, leiam Monteiro Lobato e tragam uma redação. Eu lia também, mas eu curtia mesmo Eric von Däniken, que eu li o livro dele, Os Deuses Astronautas, 20 vezes. Sei lá, como assisti Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, sem exagero, pelo menos 300 vezes nesses últimos 40 anos, tá? Então, a minha paixão por esse assunto, ela vem de longe. Aos 12 anos, eu fiz a minha primeira pesquisa. Eu morava em Maringá, uma cidade, que naquela época era uma cidadezinha do Paraná, num bairro afastado. Meu pai escolheu comprar um terreno e construir uma casa lá, e ao redor eram só sítios. Eu pegava minha bicicletinha de manhã, já que eu estudava à tarde, e ia nos sítios conversar com os caboclos, os peões, porque eles é que têm avistamentos. E logo de cara eu descobri que os avistamentos que as pessoas tinham ali na cidadezinha de Maringá naquela época eram os mesmos, ou dos mesmos tipos que os avistamentos que eu lia em livros. Na França, na Bélgica, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em tudo que é canto. Aí, logo de cara, eu percebi o fenômeno global. Qualquer pessoa pode ter uma experiência, qualquer pessoa pode ter um avistamento. Eu posso olhar aqui pela janela da minha casa, aqui no 12º andar do edifício Farinhaque, aqui em Curitiba, no portão, e ver um UFO, que vai ser o mesmo UFO que vai ser visto lá em Slevediana, do outro lado do mundo, na Rússia, porque esse objeto ele tem a capacidade de ir até lá em segundos. E aí, aconteceu aquilo que eu acho que acontece a todo o ufólogo. Eu já conversei isso com o Edneu pessoalmente. Quando você tem uma paixão por esse assunto, e você é um ufólogo de raiz, você tem uma compulsão, uma obsessão por compartilhar este fato, essas informações com as pessoas. E é como eu sinto. Aí, com 14 anos, eu fiz a minha primeira palestra, que foi num colégio onde eu estudava, em Maringá. Aos 16, uma palestra pública na Biblioteca Municipal de Maringá. Aos 18, uma palestra num Congresso Brasileiro de Ufologia, feito em Petrópolis. Eu fui lá para Petrópolis para fazer a palestra. Aos 19, no Congresso Internacional de Ufologia, realizado no Brasil, pelo General Shoa e pelo Paulo Cronenberg. E aos 24, 25, talvez 26, não me lembro bem, a minha primeira palestra no Congresso Internacional de Ufologia no exterior, que foi no Arizona, em Tucson. E de lá para cá nunca parei. E vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma energia lascada para queimar, entende? Então, como ufólogo assim, apaixonado pelo tema, eu faço tudo.
Alguém me liga aqui. Ô, seu Zevaeldo, acabou de passar um treco aqui em cima da minha casa, queimou os galhos da árvore, não sei o quê. Eu vou lá, eu faço a investigação, eu levo meus parceiros, eu investigo, então eu publico e depois eu mando para o exterior. A mesma coisa acontece com os meus colegas do exterior, que fazem a mesma coisa, mandam para mim e eu publico no Brasil. Então, eu faço de A a Z, cara. Entende? Eu construo a casa e ainda moro nela. Entendeu? Eu levanto tijolo, passo argamassa, eu pinto, põe solo, põe tudo com mobílio, vivo nela. É o que eu faço, vamos dizer assim, como posso descrever de uma maneira bacana, assim, sei lá, a forma como eu vejo a ufologia. Eu tenho uma paixão por esse tema. Então, eu sou uma das... Existem duas pessoas no Brasil que vivem disto. Eu e o Marco Antônio Petit. Né? Eu e o Marco Antônio Petit. E no mundo, se a gente puder contar, não vão haver 10 pessoas que vivem disso, que vivem para a ufologia. E como é que isso surgiu? Se me permite estender um pouquinho. Era porque, em 1982, aconteceu um caso muito forte de disco voador em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, naquela época, eu estudava Química na Universidade Estadual de Maringá, depois de já ter passado por Química na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e Química na Universidade Católica, aqui de Curitiba. Eu voltei para Maringá e ali eu comecei a namorar a Daisy, que me deu o Daniel e a Daniela, que hoje a Daniela está no céu. E aconteceu o caso no Morenão, naquele estádio em Campo Grande, em que 23 mil pessoas viram um UFO. Na época que eu namorava a Daisy, aconteceu aquele fato e eu pensei, puxa, eu quero investigar esse fato. É muito grandioso. Aí ela falou, então vamos, eu sou de Campo Grande. Meus pais moram lá, você vai conhecer meus pais. Eu pensava naquela época que Campo Grande era lá na Amazônia. Que nada, cara. Campo Grande é uma noite de ônibus, né? Então eu fui a Campo Grande para pesquisar o caso Morenão. Acabei casando com a Deise e acabei ficando lá por 26 anos. Depois me mudei para Curitiba, onde eu estou há 12. Aí lá eu lancei a revista UFO. Como que eu lancei a revista UFO? Foi assim. A Deise engravidou. A Deise ganhou o Daniel, e aí eu tinha que correr atrás do prejuízo, porque eu tinha que pagar aluguel, água, luz, telefone, plano de saúde, não sei o quê. Eu era professor de química, e de inglês, e de judô. De judô eu não ganhava nada, mas de química e de inglês foi o que eu ganhei minha vida, nos anos de 83 e 84. Em 85... a coisa apertou e eu comecei a ter que dar aula em mais unidades, estabelecimentos em Campo Grande. Então, dava aula em 4 colégios, cursinhos pré-vestibular em Campo Grande, milhares de alunos, e um em Dourados, que era uma cidade de 250 quilômetros de Campo Grande, que eu tinha que ir lá toda sexta-feira dar aula e voltar. Não eram ônibus como são os de hoje, com ar-condicionado, não, era ônibus daquele que parava em esquina por esquina, canto por canto, e então eram 6 horas de ônibus para chegar em Dourados para dar aula. Então eu tinha todo o tempo do mundo para pensar, mas não tinha mais tempo para pesquisar, porque eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, de manhã, de tarde e de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, à tarde ônibus e de noite aula. Sábado, de manhã até meio-dia, 1 hora, aula, daí ônibus para voltar para Campo Grande. Estourado de cansado. Eu não tinha mais tempo para pesquisar. Aí eu pensava muito, como é que eu posso fazer para reverter isso? Será que eu consigo viver da ufologia, fazer alguma atividade na ufologia que me remunere e que com isso eu possa sobreviver? E eu tinha como grande inspirador na minha vida Dona Irene Granchi, que anos antes, no final dos anos 80, tinha a revista OVNI Documento. A OVNI Documento circulou, ela saía 4 vezes por ano. Você se lembra, Dineu? 4 vezes por ano, era trimestral.
E depois de 8 edições, ou seja, 2 anos, ela fechou. Eu pensei, blim, caiu uma ficha, blim, caíram 2, blim, caíram 3, daqui a pouco é um orelhão na minha cabeça. Eu pensei, vou lançar uma revista de ufologia. Mas como? Eu não tenho nem ideia de como começar. Eu tinha 20 anos de idade. Eu falei, eu descubro. E descobri. E comecei a revista. E comecei, então, a viver da revista. A revista quebrou 6, 7, 8 vezes, sei lá quantas. E eu já me senti na situação desgraçada de chegar num ponto, assim, de não ter dinheiro para absolutamente nada. Eu andava a pé pela rua, porque eu não tinha dinheiro para botar combustível no carro. Não tinha dinheiro para pagar plano de saúde dos meus filhos, situação brava. Mas aí eu fui me reerguendo sempre, me reergui sempre. E aí, 38 anos depois, estou eu aí, fazendo a revista UFO, que é uma referência no mundo, é a mais antiga do planeta. A revista UFO tem poucos assinantes, e ela tá aí, ó. Ela sobrevive da sua venda em banca. Você for ler a revista UFO, você não encontra publicidade. Não tem publicidade. Aí, o Edinho está mostrando. Essa é uma edição que eu fiz quando eu morava em Campo Grande, eu acho. Né? Aí, ó, a outra aí, ó. Essa com a entrevista com o brigadeiro José Carlos Pereira. Né? Então, imaginem vocês, é uma vida de luta. Agora são 19 horas e 28 minutos. Eu estou desde as 6h30 da manhã no computador. Isso foi ontem, foi anteontem, foi anteontem, foi anteontem, vai ser amanhã, vai ser sábado, porque sábado eu vou até umas 3, 4 da tarde. Aí, ó. A segunda pergunta, pegando o gancho da primeira, a segunda pergunta para ti. É uma pessoa importante na ufologia que tem te influenciado, que você acha que foi o grande inspirador da ufologia para você, uma grande pessoa da ufologia que tenha lhe inspirado no caminho da ufologia, que você pode apontar até hoje no Brasil. Tem inspiradores, mas eu sempre costumo dizer que a minha base de sustentação racional está em 3 indivíduos pioneiros da ufologia brasileira. Vou dizer quais são. Dona Irene Granke, a grande matriarca e pioneira da ufologia brasileira. Dona Irene Granke me ensinou a ter a perseverança. Essa senhora, há 20, 30, não, mais, 30, 40, 50 anos atrás, rompendo com todos os preconceitos da época, ela pegava um gravador desse tamanho, porque ela não tinha um celularzinho, porque não existia, e subia morros no Rio de Janeiro para entrevistar testemunhas de avistamentos. Uma vez, sei lá, tem 20 anos, eu peguei um táxi no Rio e eu estava indo para um congresso organizado pela Dona Irene, tem 30 anos isso aí. Eu falei para o taxista falou, o senhor vem de onde? Ah, eu venho de Campo Grande, naquela época eu morava em Campo Grande. Vai fazer o que aqui no Rio? Eu falei, eu vou participar de um congresso de ufologia. Ufologia? É? Disco voador? É. Ora, que interessante, tem isso aqui. Aí eu descrevi a vida da Dona Irene Granke para esse taxista, cara. Ela foi uma das bases de sustentação. A outra base de sustentação da minha vida ufológica, eu tenho muito orgulho de falar isso, Edneu, Adriano, Edneu, Fábio, todos vocês, foi o José Victor Soares, que era um açoriano que se estabeleceu no Brasil, inicialmente em Uruguaiana, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, depois em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O Victor me ensinou a ser organizado na pesquisa. Ao passo que Dona Irene me ensinou a perseverança, nunca desistir, jamais. E isso não é palavra no meu vocabulário, estou abrindo uma exceção hoje. O Victor Soares me ensinou a organização, organizar. Olha, ele era uma instituição ufológica em pessoa. Isso quem dizia é o general Shoa. Ele era extremamente organizado, e hoje eu tenho isso comigo. Se você vir à minha casa e ver os meus computadores, eu tenho
2 HDs de 2 TB, fazendo backup de tudo. Eu tenho um notebook ali, eu tenho um computador aqui com 3 monitores, eu tenho 1,5 metro de telas, quase 2 metros de telas na minha frente. É uma sala de controle, tá? E é assim que eu trabalho, é tudo muito organizado. Eu tenho todas as edições que eu publiquei, desde o número 1 da Ufologia Nacional e Internacional, que precedeu a UFO. Eu sou muito, muito, muito disciplinado e muito organizado. Como eu moro e trabalho no mesmo local, no mesmo apartamento, isso causa, assim, a necessidade de você ser disciplinado. Então, eu não fico um pouquinho mais na cama, porque eu não preciso sair, me vestir, pegar um carro e ir até um local de trabalho. Meu quarto de dormir está aqui ao lado. Então, eu trabalho de pijama, eu demoro 10 minutos depois que eu acordei para vir trabalhar, e assim eu rendo muito mais, eu estou aqui para trabalhar, para fazer o que eu amo fazer. Então, essa organização, essa disciplina em tudo na minha vida ufológica, quem me inspirou a ter isso foi o José Vitor Soares, que viveu uma vida muito, muito, muito modesta no Brasil. Ele já faleceu tem pelo menos aqui uns 8 anos, acho que foi em 2011, se não me engano, alguns dias depois da dona Irene Grange falecer. E a terceira base de sustentação do meu pensamento ufológico e das minhas ações ufológicas foi, quem eu já citei, o general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. O general Uchoa, que eu tive, assim, a dádiva de Deus de ter conhecido na minha adolescência, convivi com ele, o general Uchoa era um homem que hoje, no dia 4 de junho de 2020, às 19h33, ele estaria sentado nessa poltrona, lendo o jornal do dia 4 de junho de 2030, às 19h33. Ele era um homem 10, talvez 20, talvez 30 anos à sua frente. Era uma personalidade. E o que ele me ensinou? Nunca ter limites, nunca engessar, nunca travar o seu pensamento. Sempre achar que há possibilidade de ir mais longe. Há possibilidade. Se eu não tivesse essas 3 fontes de sustentação, eu não teria feito o que eu fiz até hoje, a revista de ufologia que eu já imprimi, imagine, foi a Ufologia Nacional e Internacional, Parapsicologia Hoje, Psi-UFO, Esotera, Temas Avançados, Coleção Biblioteca UFO, UFO Documento e UFO Especial. Ao todo eu fiz 450 edições. Eu devo ter impresso, sei lá, 5 milhões de exemplares. Ninguém nunca fez isso, entende? Agora, isso não é só o Gevaer trabalhando. É claro que a minha força física e a minha força mental faz isso se mover, mas eu tenho uma equipe grande de pessoas. E eu tenho a facilidade de interlocução com essas pessoas. Então, eu espalho para elas, olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer aquilo outro. E tudo vai acontecendo com a minha condução e a condução deles e a participação e a ajuda deles. Lançamos nesse ano a Academia Brasileira de Ufologia, que está promovendo cursos online de ufologia por 100 pilas, R$100, preço de um almoço, tá? Das 9 da manhã às 19, todos os sábados, um sábado por mês. Lançamos a Ufologia Brasileira, fizemos fóruns mundiais de ufologia, de contatados e o escambau. Estamos fazendo agora, aqui em outubro, o primeiro congresso ecológico de ufologia, ou seja, ufologia na natureza. Enfim, meus amigos, Fábio, Ednei e Adriano, nós estamos... A minha energia não se esgota. Eu durmo 4 horas por noite. 4 horas por noite. Tá? Vou fazer a terceira pergunta e depois eu vou passar para o Ednei, porque o Ednei tem umas perguntas para te fazer. Então, eu vou fazer 3 perguntas. A minha última pergunta para ti. Depois eu passo para o Ednei e, por último, fica o Fábio. Quando quiserem. Eu acabei de atrasar o meu compromisso para as 8h30. Então, a gente pode ir até as
8h25, para eu sair, fazer um pipizinho aí e voltar para o meu outro compromisso, que é internacional. Mas a gente tem mais aí quase 1 hora de falação. Eu vou te perguntar, a terceira pergunta aí, que isso aí está repercutindo no mundo inteiro, eu não posso deixar de falar. O OVNI Tic Tac, o OVNI Gimbal e o OVNI Go Fast, né? O OVNI Tic Tac em 2004, os encontros do Nimitz, né? E o OVNI Gimbal e o Go Fast, que foi na costa leste americana, também que foram encontros aí onde os Estados Unidos estavam com a força militar. Exato. Califórnia. Exato. Então eu te pergunto, em relação ao desacobertamento mundial e os 3 filmes que foram revelados aí pelo The New York Times, também agora veio a confirmação agora esse ano de que realmente os vídeos são oficiais, os vídeos são reais. Eu te pergunto, então a polêmica danada aí na ufologia, em alguns ufólogos têm uma opinião, outros ufólogos têm uma opinião contrária, né, que seriam, na realidade, poderiam ser armas dos Estados Unidos ou de alguma superpotência. Já outros ufólogos consideram que seja realmente um contato extraterrestre. E eu quero te perguntar, na live, na tua opinião, as 3 filmagens, na opinião do Ademar José Guevara, essa seria o que, na opinião dele? Seria realmente uma arma, um drone avançadíssimo? Ou seria algo extraterrestre, Guevara? Qual a tua opinião sobre os 3 filmes lá do Pentágono e também sobre o Elizondo e o Tom DeLonge? Adriano, ok. Os 3 vídeos são o cocô da mosca que pousou em cima do cocô do cavalo do bandido que não entrou em cena e que estava na ponta do iceberg. Ou seja, nada. O governo americano tem vídeos em cores imensamente mais bem nítidos destes que já são uma revolução. Esse papo de que são drones ou armas sofisticadas de outros países, eu não sei de onde que alguém tira essa bobagem. Porque você acha que a nação mais poderosa do mundo, que tem o maior orçamento militar, que bate $1 trilhão por ano, que tem as máquinas mais poderosas, como o porta-aviões USS Nimitz, onde estavam baseados os caças que perseguiram os UFOs e filmaram o Tic Tac, o Go Fast e o Gimbal. Você acha que eles não saberiam que aquilo por exemplo, russo? Claro que saberiam. E aí teve gente até na internet que falou: aquilo são armas secretas dos próprios Estados Unidos. Gente, peraí. Como é que os Estados Unidos vão fazer algum tipo de teste, algum tipo de experimento com naves secretas e os Top Guns, os pilotos mais avançados, e nas naves, nas aeronaves, nos caças, como lá embaixo, no USS Nimitz, o porta-aviões, como em toda a rede de radares da costa oeste americana, não iam saber o que estava acontecendo? É evidente que não. Entende? Então, é óbvio que essas foram filmagens... Opa, desculpa aí, ó. Desligando. Essas foram filmagens de objetos voadores exógenos ao planeta Terra. Agora, veja só, como é que surgiu essa abertura? O Tom DeLonge, que é uma pessoa que tem a paixão pela questão ufológica desde cedo, ele procurou os militares. É evidente que ele já tinha se baseado, já tinha tomado informações de um corpo de consultores. Ele procurou o Pentágono e o Pentágono viu nele uma forma de gradualmente revelar informações sobre UFOs à sociedade. Por quê? O Tom DeLonge tem um público fã enorme. E, diferentemente de outros astros, embora em algumas cenas ele apareça mostrando a língua, fazendo careta, ele é um cara sério, ele não se droga,
ele não é bêbado, entende? Ele é um cara do mundo artístico, uma celebridade séria. Eu conheço ele, eu conheço a esposa dele. São pessoas sérias, é uma família. Mas quando ele sobe no palco, ele se transforma. Por quê? É show business, man, né? Então ele procurou, e os militares americanos viram nele uma oportunidade de fazer uma liaison, uma ligação com a plateia jovem. Naturalmente, depois, surgiu o Luiz Elizondo, que também não foi uma coisa assim espontânea. Foi uma coisa criada pelo Pentágono. O Luiz Elizondo era funcionário do Pentágono. Entende? Era estrategista sênior da inteligência do Pentágono. Havia servido no Irã, no Afeganistão, em muitos lugares. Os dois, evidentemente, foram conectados para fazerem de conta, e aqui não vai nenhum demérito nisso, mas para fazer de conta que eles é que geraram isso, quando na verdade foi o Pentágono que gerou isso em conjunto com eles, ou por meio deles, para que esses vídeos viessem à tona, para que todo o resto viesse à tona, e o Tom DeLonge criou a To The Stars Academy of Science and Arts, a Academia de Ciência To The Stars, para as estrelas de ciência e artes, e que fica em Baltimore, bem perto de Nova York, tá? Bem próximo. E eles começaram a atrair um corpo de consultores de elite, de altíssimo nível. Ex-membros da FBI, da CIA, ex-senadores, ex-deputados, escambau. Nessa fase do processo, a Marinha entregou ao Tom DeLonge. Tá aqui, Tom, leva para sua casa e põe na internet os 3 vídeos. Tem uma entrevista no site da revista UFO com o Tom DeLonge, na edição de março. Super poderosa, entende? Então é muito sério. De onde saem esses 3 vídeos? E aí vem aquela metáforazinha do cocô, da mosca que pojou no cocô, do cavalo bandido que não entrou em cena, que estava em cima do iceberg. É porque tem mais... Não tem 3, tem 3 mil, tem 30 mil, deve ter talvez 300 mil vídeos, tais como o Gimbal, o Tic Tac e o Go Fast, coloridos, mais recentes, etc. e tal. Isso aí está acontecendo porque não há mais como reter a verdade, segurar a verdade sobre os discos voadores, e as autoridades estão sabendo disso. Tá? Agora, olha o que aconteceu. Algumas semanas, sei lá, um mês e meio atrás, o Pentágono revelou 8 relatórios sobre discos voadores. Por que agora? Porque nós estamos debaixo de uma pandemia. Quem que está prestando em disco voador agora, se não somos nós, um bando de loucos? Quem está prestando? Ninguém. A população dos Estados Unidos, principalmente, que paga imposto e que quer que as autoridades sejam verdadeiras, responsáveis, esse povo está pensando em se salvar. Já são milhares de mortos lá. Eles querem se salvar da Covid. Ninguém está pensando em disco voador. Então é um momento de oportunismo para o Pentágono liberar essa informação. Porque lá para frente, quando acabar a pandemia, se acabar, tomara a Deus que sim, a imprensa vai voltar a bater. E aí, quando é que vai haver uma revelação ufológica? Quando é que vai haver a revelação sobre discos voadores? E o que vai acontecer? O Pentágono vai falar, a Marinha vai falar, a Força Aérea Americana vai falar. Ué, nós já divulgamos lá atrás. Vocês não prestaram atenção, problema de vocês. Vocês estão entendendo? É uma atitude oportunística. Então, eu não me admiraria se acontecessem novas revelações nos próximos meses, enquanto a pandemia dura. Porque essa é uma estratégia política. Agora, além disso, há de se considerar que há hoje uma força implodindo de dentro para fora, no meio militar, no meio executivo, no meio legislativo americano, apesar da pandemia,
uma vontade de que essas coisas sejam reveladas, porque já não podem ser mais escolhidas. E nós estamos aqui assistindo, nós estamos na arquibancada, bicho. Nós estamos aqui, aliás, na primeira fila, Edneu. Como você deitar nessa poltrona gostosa, branca aí, nós estamos na primeira fila da arquibancada, nós estamos no gargarejo, assistindo, assim, de camarote o que está acontecendo. Eu acho, gente, Fábio, Adriano, Edneu, todos vocês que estão nos assistindo, eu acho que nós estamos vivendo uma fase espetacular para os apaixonados por ufologia, como nós. Uma fase em que as coisas, os buracos estão sendo preenchidos, os is estão sendo pingados. Entendem? Desculpa se eu me prolongo demais na resposta, é animado. Não, tá ótimo aí. Eu vou só fazer uma última pergunta aí, vou passar já para o Edneu, agora o Edneu, porque o pessoal também está curioso, né? Eu ia fazer aquela, seria a última, foi a penúltima, essa realmente é a última minha, sobre o OVNI de Magé. Deu toda a conclusão do OVNI de Magé. Eu acho que teve mais história, na minha opinião, do que verdade, né? Na realidade, eu acho que foi um conjunto de eventos que aconteceu em Magé. Na minha opinião, foi um conjunto de eventos e que esses eventos, aconteceu algumas coincidências nos eventos, que é possível, sim, fatos acontecerem de maneira coincidente, né? Até uma explosão de um transformador, que teve aquela luz, né, que parece um transformador que explodiu, e eu queria ver a opinião aí do Guevaé sobre a questão do OVNI de Magé. Teve muita falácia e algo muito pouco concreto, né? Eu queria a opinião aí do Guevaé, e depois, na sequência, passa para o Edneu também fazer as perguntas dele. Pode responder, Guevaé. Adriano, obrigado por trazer esse assunto à tona, porque aí eu tenho a oportunidade de falar com a tua audiência sobre isso. O caso de Magé, eu estou chamando de aquele que nunca foi. Rapidamente, como é que surgiu o caso de Magé? Um áudio fake, que uma semana depois foi admitido pela pessoa que fez a fraude, uma moça lá, uma senhora, ela falou palavras assim, né? Eu vou chutar aqui, é mais ou menos isso. Olha, gente, abrindo aspas e depois fechando. Olha, gente, caiu um UFO aqui em Magé, eu estou me aproximando do local, ele está enterrado no chão, os ETs estão pedindo socorro, tem crianças dos ETs a bordo. Gente, pura bobagem. Aí começou a se espalhar essa história e alguém muito safado fez um fake. Pegou um prato de vidro Colorex, enfiou num morro de areia, num montinho de areia, assim, areia de construção, e fez uma filmagem desfocada. Estou chegando perto, ali está a nave enterrada na areia da praia, sei lá o quê. Fake total. Em cima disso, houve uma avalanche de bobagens. Um monte de gente dando um monte de depoimentos, de gente que ouviu o que o Zé falou, que falou para Maria, que falou para o João, que falou para o Sebastião, que falou para não sei mais quem. Aquela coisa do telefone sem fio. E um monte de filmagens foram agregadas. Filmagens de coisas absolutamente explicáveis, algumas dessas filmagens feitas em outros lugares do mundo em outras épocas. Então virou uma histeria coletiva. É exatamente isso. Não houve absolutamente nada em Magé. Nada. Não caiu nave, não teve ET capturado, já misturaram imagens fakes, já comprovadas há mais de 10 anos, de boneco de ET sendo levado por uma maca de militares, tudo esverdeado, aquilo tudo já foi explicado. Teve nada. Porém, esse caso Magé, ele serviu de um tubo de ensaio, de um experimento sociológico para todos nós. Se as pessoas são capazes de criar coisas como essa, e elas têm uma repercussão tão grande na mídia, o que mais as pessoas não são capazes de criar? Enquanto isso prejudica a ufologia. Alguns pontos desse ex-caso, ou não caso Magé, são tão óbvios, que eu fico me perguntando,
Cadê o raciocínio, a lógica das pessoas que se envolveram nisso? Por exemplo, em 1996, aí tem 96, 2016, 2016, 20 e poucos anos atrás, 24 anos atrás, aconteceu o caso Varginha. Gente, a imprensa brasileira, em 1996, quando aconteceu o caso Varginha, era menos de 1% do que é a imprensa brasileira hoje. E naquela época, a imprensa brasileira foi em cima do caso Varginha. Bateu duro nos militares que estavam escondendo os fatos. Como é que a imprensa brasileira hoje, que é 100 vezes mais poderosa, que revela falas de Witzel, de Moro, de Bolsonaro, de Rodrigo Maia, pelo Intercept, a imprensa, suja ou não, marrom ou amarelado, a imprensa que é capaz de expor todas as mazelas de todas as situações brasileiras, não iria dar uma nota desta. É tão óbvio, entende? Eu não consigo, as pessoas têm que raciocinar. Por exemplo, hoje eu respondi numa live anterior sobre o suicídio, entre aspas não, o suicídio de verdade do Irangê Holanda. E falei no meu programa, Ufologista Sem Fronteira, ontem. As pessoas falam, mas Jevaé, o Irangê Holanda se suicidou mesmo ou ele foi suicidado pelas forças militares? Gente, vamos usar a cabeça. Quando você vai ao supermercado e faz uma compra de um, sei lá, um leite ninho que custa R$3, chega no caixa, passa R$130, você não se questiona? Está errado esse troço. A gente tem que se questionar com relação a tudo, principalmente com relação às coisas mais contundentes e controversas da vida, como a ufologia. No caso do Irangê Holanda, que sentido teria que ele fosse suicidado, é por isso que eu usei as aspas, suicidado, ou seja, o suicídio dele tivesse sido falsificado 4 meses, 5 meses depois de dar uma entrevista a mim e ao Petit. Você mata a fonte antes dela revelar o que ela tem para revelar. Não depois. Não 4, 5 meses depois. E se suicidaram ele, entre aspas, por que não me suicidaram e ao Petit? Que fomos as pessoas a quem o Irangê deu os depoimentos deles. E mais, por que não me suicidaram as 500 pessoas que assistiram as palestras do Irangê depois da entrevista que ele deu à revista UFO? Entende? Então não tem lógica. As pessoas têm que ter raciocínio, o mesmo raciocínio. Eu vou reformular. As pessoas têm que ter o mesmo raciocínio que elas têm no seu cotidiano com relação às coisas da vida, também com relação à ufologia. Você mora num apartamento que você paga 200 pila por mês de luz, certo? Se no mês seguinte vem 2.000, peraí, ou tem algum gato, ou tem um erro, alguma coisa, um vazamento de energia, ou a companhia está errando. Você não vai reclamar? A mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio tem que ser empregado à ufologia. A coisa não bate. É navalha de Ockham, que é muito clássica. Entre 2 ou 3 ou 4, 5 explicações para o mesmo fato, a mais simples é a que deve prevalecer. Por que criar coisas em cima? No caso Magé, criou-se muitas coisas em cima. Quem que fala de caso Magé hoje? As pessoas me criticam. Jevaé, você não tirou a bunda da cadeira para ir a Magé. Olha, eu fiquei aqui olhando, se Magé fosse a 100, 200 quilômetros, até 200, 300 quilômetros da minha casa, eu ia, mesmo sem ter nada positivo. Mas Magé está a 700, 600, 700 quilômetros da minha casa. Então eu fiquei esperando alguma informação mínima que me desse, assim, sentir o cheiro de que tem alguma coisa esquisita em Magé. Aí eu pegaria o carro aqui debaixo do meu apartamento, enchido de gasolina e iria
até Magé e não arredaria o pé de Magé até que eu tivesse todas as informações. Porém, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E eu não fui. Mas eu posso te garantir que se tiver ocorrido um caso de uma queda no meio da Amazônia, em que eu tenho informações, eu sinto o cheiro de que ali tem coisa quente, cara, eu pego um avião e me jogo de paraquedas no meio da Amazônia e vou atrás desse troço lá. Porque essa é a minha obsessão, a pesquisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para você. Os agroglifos, que começaram a surgir em 2008, aqui em Santa Catarina, a 370 quilômetros da minha casa. Sabe quantas viagens eu fiz? Tirando dinheiro do meu bolso para botar gasolina, para pagar hotel, para pagar comida. Umas 50 viagens. Multiplica. E de volta, dá mais o que eu rodo lá, dá 1.000 quilômetros cada viagem. Eu fiz 50 viagens, pelo menos, para investigar os agroglifos em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pensa, são 10 anos. 10 viagens por ano. Tem fora as aqui de Prudentópolis. E quando eu pego um avião por minha conta e vou para a Inglaterra pesquisar um agroglifo que surgiu lá, que custa uma paulada, é pagar em libras, hotel, hospedagem, alimentação. Então, vocês acham que eu ia deixar de investigar o caso Magé por preguiça? Para economizar? Não, é porque eu não vi nada. Desculpem, a única pessoa que ainda vê alguma coisa no caso Magé é o ex-consultor da revista UFO, Arthur Sérgio Ferreira Neto. Ninguém mais. Não tem mais. Acabou. O caso Magé já era. Nunca foi. Enquanto o caso Varginha, 24 anos depois, a gente ainda tem testemunhas de credibilidade, a gente tem informações. Aí o Marcão e o João Marcelo estão atrás de novas e de velhas testemunhas. Novas para contar o que viram, as velhas para recontar o que viram. Estão refazendo a história toda. E tem muita porcaria que foi divulgada do caso Varginha que não é verdade. E então, isso tudo vai ter que ser reescrito, algumas reputações aí vão ser manchadas na pesquisa do caso Varginha, porque não foi bem exatamente como aquilo que aconteceu. Então, as pessoas têm que se perguntar, quando elas fazem quando elas estão na ufologia, várias questões. Primeiro, um caso que acontece, ok. Você deve ir atrás em que fase do processo? Como levar aquela informação ao público para evitar a histeria? Como tratar a coisa com a responsabilidade necessária? Pô, nós estamos sendo visitados por outras espécies de outros planetas. Não tem cabimento que a gente faça da ufologia uma chicana, que a gente faça uma brincadeira. Entendeu? Então eu vejo isso com muita seriedade. E as pessoas até falam assim, pô, Gé, você é sério demais. Não, mas eu faço brincadeira com o Edneu, faço brincadeira. Esses dias a gente jantou, né, em São Paulo, né, Edneu? E a gente faz brincadeira. Quer uma brincadeira? Eu vou falar uma brincadeira para tirar um sarro dos gordos. Esses dias um cara me perguntou, né? Ô, seu Zé Vaeldo. Algumas pessoas me conhecem como seu Zé Vaeldo. Lá no oeste catarinense, na Amazônia, eu sou Zé Vaeldo. Eu sou meio gordinho. Será que você é abduzido? É, você é gordinho? Quantos quilos você tem? Eu tenho 170, seu Zé Vaeldo, e 1,80 m de altura. Eu falo, cara, desculpa, você não vai ser abduzido. Ô, José Vaeldo, por quê? Bom, primeiro porque você não passa pela porta da nave. Começa por aí. Segundo, que eles não abduzem gordo, cara. Porque gordo é foda. Gordo vai, desculpa o palavrão aí, gordo vai entrar na nave, se conseguir passar pela porta, vai querer comer, vai querer ir no banheiro, vai querer repetir a comida. Então, gordo não vai ser abduzido. E o pior, gordo ainda vai olhar para o ZT e falar assim,
Quando nós vamos, o DT vai falar, nós vamos para o planeta Proxys. Tem filminho? Dá o controle remoto? Tem pipoca? E o gordo vai querer ir no banheiro o tempo inteiro. Então, essa é a paródia do gordo que não pode ser abduzido. É gozação, evidentemente. Mas eu falo essas brincadeiras porque eu levo ufologia super a sério. Mas eu sou um cara bem-humorado, entende? Olha aqui, um cara que já está 10 horas agora, seus vão vir da noite, já está 15 horas no computador e ainda está fazendo brincadeira. Por quê? Porque é gostoso, né? Porque ufologia, Ednil, na verdade, e Fábio e Adriano, a gente tem que levar, assim, com seriedade, mas também com bom humor. Por exemplo, posso dar uns exemplos? Não sei se a gente tem tempo ainda. Caiu o som do Adriano. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer aqui. Caiu o som. Ok, agora. 25 minutos, tem 25 minutos ainda. O Edneu ainda tem que fazer mais 2 perguntas e o Fábio mais umas 3. 2, 3 aí. Então, tá, Edneu e o Fábio cada um. Brincadeirinha aqui, aí o Edneu faz as perguntas, vocês fazem as perguntas que quiser. Por exemplo, daqui 50, 100 anos, a gente vai ter disco voador sendo vendido nas concessionárias, tá? A Ford vai construir disco voador, a Chevrolet, as chinesas, a Nissan, a Renault. Eu quero saber o seguinte, eu posso ir lá e comprar o disco voador? Vai ter CDC? Vai ser leasing? O disco voador, eu posso escolher motor 4x4? Eu posso escolher ele turbo, a diesel, a plasma, a elemento 115, como é que vai ser? Tem banheiro dentro do disco voador? Isso deu um apertão que você precisa ir lá soltar a feijoada? Tem. Tem serviço de bordo? Tem filme? Posso escolher os filmes? Qual é o cardápio? Outra, eu preciso tirar a CNH para viajar para o espaço, e a CNH vai ser de que maneira? Eu vou tirar uma CNH que eu posso viajar só pelo sistema solar, é a categoria A. A B, eu posso ir até 100 anos-luz, num raio de 100 anos-luz. A C, que é o equivalente a dirigir caminhão, eu posso ir até a outra galáxia. Enfim, são coisas assim que a gente tem que se perguntar. Não é tudo bem simples? Não é tudo bem assim? Não são coisas do nosso cotidiano? Por que a gente não pode tratar das questões ufológicas com a mesma maneira? Olha, tem um Victor Ferreira querendo entrar no programa. Ele é de Portugal, é o nosso amigo aí de Portugal, o Vitor. Portugal. Fiz uma live de Portugal semana passada de 2 horas, com a Exopolítica Portugal. Então, a gente tem que pensar em ufologia como coisa, assim, simples, gente. Estarmos sendo visitados por seres de outros planetas é uma coisa, assim... Opa! Aí, Victor Ferreira, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Opa, que estamos a falar de discos voadores. Passar agora para o Edneu. O Edneu vai te fazer umas perguntas. Edneu, com o comando, depois passa para o Fábio, e depois, por último, aí o Vitor vai te fazer uma pergunta ou duas aí. O Vitor Ferreira de Portugal. Adriano, antes disso, seguindo a pauta combinada com o Gevaer, a gente precisa fazer, no caso, um comercialzinho rapidinho, né, dos produtos aqui. Ok, pode fazer. Daí, em seguida, a gente volta aí com as questões. Então, compartilha a tela aí. No caso, já está no ponto aqui para a gente estar colocando. Pronto. Vamos lá. Volume, Fábio. O volume é daí, o Adriano. Ok. E o Adriano.
Não, vou dar atenção para você. Então, o áudio não está saindo. Se o Geva quiser comentar por cima, Geva, fica à vontade. O Geva deu uma saída, né? Eu estou aqui, tá. Geva, como teve um probleminha técnico com o áudio, se você quiser comentar por cima, né, do que de fato está rolando, aí fica à vontade. Tá, nós estamos vendo um trailer do próximo curso da Academia Brasileira de Ufologia, que é uma iniciativa da revista UFO. O curso é Contatos e Abduções nas Experiências Fora do Corpo. Ocorre dia 27 de junho, à distância. Por quê? Muita gente reclama, Gevaer, você faz eventos em Curitiba, São Paulo, Brasília, mas eu moro aqui no interior do Pará. Ué, que importância. Você tem um celular, você tem um telefone, uma conexão com a internet, você pode assistir da tua televisão, do teu notebook, do teu tablet, do teu celular, o curso. Entende? Todo mundo pode participar, e essa é a tônica do nosso trabalho. Expandir, levar a todos, né? Como diz a Ana, revelando todas as informações sobre o contato com seres extraterrestres. Esse é o plano, né? Sempre que eu tive assim, a oportunidade, eu desenvolvi a ideia de que a gente precisa levar a informação a todo mundo o tempo todo. É uma obstinação fazer isso. Eu faço com a maior alegria. Vejam, esses são os nossos livros. Vocês acreditam que eu já publiquei sem um centavo de patrocínio? Nada, além de 53 obras. E eu tenho mais umas boas 12, 14 no prelo, só esperando ter condição de publicar. É que está muito caro hoje, os livros não vendem, as pessoas estão necessitadas de recursos, enfim, né? Tá difícil. É isso aí. Olha os pôsteres da UFO. As pessoas falaram para mim, Geva, que capa bonita, por que você não faz um pôster? Beleza, eu fiz. Em papel crochê grande, tamanho bem grande mesmo, para você botar um quadro na tua parede para chamar a atenção, para as pessoas verem qual é a tua tribo. É aí a tua tribo. Os agroglifos, né? Enfim. Então, Geva, seria isso, então, né? Desculpa aí no áudio, não sei porque acabou não saindo, mas eu acho que é importante. Vocês conseguiram me ouvir? Conseguimos, ficou áudio, ficou ótimo. A gente teve um problema só no áudio mesmo, não sei o que de fato ocorreu, né? Mas o outro acho que a gente já restabelece esse tipo de... Gente, eu tenho mais 15 minutos com vocês, aí eu tenho que sair para uma meeting com o World Coalition for Extraterrestrial Contact. Eu acredito que o Adriano e o Edneu tenham mais questões a fazer, talvez o Vitor. E você mesmo, Fábio? Não, eu vou ficar por último. Vou deixar o Edneu em seguida o Vitor, daí eu entro com umas perguntas do chat e um bate-bola rápido aí. E a gente fala aí da UFOFlix, né? Que com certeza aí é um pacote interessante aí do Gevaer aí que está fazendo para a galera. Então, Edneu, com você. Bom, maravilha. Em primeiro lugar, eu agradeço aí a presença do Gevaer. É muito interessante. Foi muito legal você estar aqui presente aqui no canal do Adriano. Dou uma boa noite, Adriano, ao Fábio, ao Vitor também, que faz algum tempo que eu não falo, e todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Algumas pessoas acompanham lá no meu canal. Hoje é legal, muito legal, por exemplo, essa história de ufologia, como eu digo, é uma espécie de uma droga que entra na nossa veia e você não consegue mais ficar sem ela. Eu mesmo, eu já fiquei num período muito complicado, eu quis até sair fora. E você é uma pessoa que eu sempre te considerei como patrono, realmente, que eu acho que é, da ufologia do Brasil. Eu te acompanho desde as primeiras revistas UFO, né?
Eu não tenho todas aqui. Teve uma época que até parei de adquiri-las e também teve um período também que elas desapareceram, coisas que nós até, pessoalmente, nós já conversamos a respeito. E a gente sabe de toda a dificuldade que tem para poder editar uma revista. Então, você é um cara extremamente corajoso e, como você disse, você é um cara predestinado. E, realmente, eu acredito também no mundo das possibilidades. Então, você é uma pessoa que sempre acreditou, você está aqui, mesmo com toda essa quarentena que está acontecendo, todo mundo ficar alerta. Aliás, eu queria te fazer, cara, eu vou até te mostrar aqui, ó. Eu, o Fábio e a Patrícia também, que ela está aqui no chat, eu mando um abraço para ela. Eu tinha feito até para te levar lá uma canequinha do canal, tá vendo? Isso aqui no dia 28, para você, que íamos nós três lá no Congresso. Infelizmente, acabou dando problema, né? Então, uma hora eu te entrego pessoalmente. Eu só não te mandei porque eu não tenho o seu endereço. Me deram o endereço lá de Mato Grosso, aí eu fiquei com medo de enviar. Então, ela está aqui, eu guardo com muito carinho. Em novembro, a gente vai se encontrar aí em São Paulo, no Congresso, que eu vou fazer. Então, eu te levo lá, né? Então, já é o seguinte, as perguntas. Tem várias coisas que eu poderia te perguntar, né? Mas uma coisa que ainda é uma pulguinha atrás da minha orelha, porque eu sou ligado à ufologia verdade, né? Por isso que meu canal é pequeno e não tem tendência de crescer, porque eu não tenho muita história de falar coisas conspiratórias aqui, eu não gosto. Porque eu cheguei num momento, isso aí dá trabalho para fazer, o estudo ele é complicadíssimo, a gente gasta dinheiro, que nem você falou, e às vezes você não consegue viver, então você faz por amor aquilo que você acredita. Então eu não gosto disso. Mas uma coisa, eu sei que você é uma pessoa bem viajada, você já esteve na Área 51, conhece todas as histórias, e todas essas pessoas que estão por aí, mesmo aquelas pessoas que estão na linha conspiratória, como aquelas pessoas sérias. Mas eu gostaria de perguntar para você com toda honestidade, tá? Tem coisas que eu questiono sobre aquelas histórias do Bob Lazar até hoje, em relação àquelas naves que ele viu lá na Área 51, e sobre também essa história da engenharia reversa. Eu queria que você, com toda honestidade, você falasse realmente nisso, porque até hoje tem muita coisa que não bate, sabe? Na minha matemática não bate, fica com um diferencial, e essas coisas me incomodam até hoje. Então, você é a melhor pessoa para poder eu fazer essa pergunta. Eu gostaria que você relatasse alguma coisa a respeito. Pode pegar aí. Pois não, Edneu, uma satisfação estar com você, a Patrícia. A Patrícia, por acaso, é a Patrícia Fata Morgana? Ela está aqui, é claro, está aqui conosco. A cara dela, eu quero dar um alô para ela também. A Leninha, o Carlos Dias, meu amigo lá do Canadá, né? Mandou um abraço para todos. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vai demorar. Pega aí. Um abraço a todos vocês. Olha, Edneu, eu conheço o Bob Lazar há mais de 30 anos. Não vamos estabelecer 30 anos, sei lá. Ok? O Bob Lazar começou a falar as coisas que ele fala nessa época, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Falar sobre as naves, que ele trabalhou numa delas, no laboratório S4 da Área 51, que era movida a uma espécie de reação que ocorria com um elemento 115, que hoje é chamado de moscóvio, e que não existia. É um elemento que tem uma vida útil. A vida útil em química, eu já não sou mais um professor de química como eu era antes, para te dar uma explicação bem boa. Mas ele tem uma vida útil assim, de micronésimos de segundos. Assim, é uma coisa... Existe na natureza, mas em nosso sistema ambiente, ele não existe como existe o ferro, o níquel, o cobre, a prata, o ouro, o oxigênio, o nitrogênio, etc. Volátil, né, gente? 15, tá? Ele falava isso antes de ninguém falar isso, há 30 anos atrás. O Bob Lazar passou a vida inteira falando isso. E ele continua falando isso.
E todas as críticas que ele recebeu lá atrás, inclusive de um outro amigo meu, grande amigo meu, Stanton Friedman, que fez uma checagem do currículo que ele alegava ter e achou que tudo isso era papo furado, ele resistiu a tudo isso. Não tem cara que tem lombo mais firme do que o Bob Lazar nesse planeta. Porque ele resistiu a tudo isso e hoje ele fala as mesmas coisas. E hoje as coisas que ele fala, várias outras pessoas também falam. Então, eu sou suspeito para dizer, mas digo, eu acredito 100%, ou vamos dar uma chancezinha para as dúvidas, 95% no Bob Lazar. Mas, na verdade, deveria ser 100%. Tá? E eu vou te falar uma coisa, eu já tentei chamá-lo para fazer palestras no Brasil. Você sabe o que ele fala para mim? Para não vir? Ele não vai. Tem medo de avião. Ele tem medo de avião, cara. E sabe outra coisa que ele fala? Ele detesta congresso de ufologia. Ele acha a coisa mais chata do mundo. Entende? Então pensa, você acha que um cara desse quer publicidade para si? Não quer. O que ele está ganhando com isso? Nada, ele só perdeu. Sabe qual é o hobby dele? Eu não me lembro como é que é o nome daquilo, mas são aqueles carros assim, que ficam 2, 3 emparelhados, e eles saem a alta velocidade, são freados com paraquedas e tudo mais. Eu não me lembro o nome disso aí, mas esse que é o tesão dele. Entende? Ele tem uma loja de coisas eletrônicas. Eu não sei se ele agora está em Las Vegas ou se ele está na área, no noroeste americano. Ele gosta muito daquela região de Seattle. Mas é um cara simples. É um cara que vai na padaria buscar pãozinho para comer com margarina, manteiga. Vocês viram minha gata passar lá atrás? Pô, escuta, eu poderia fazer mais uma? Não, sobre engenharia reversa, daí você faz. Engenharia reversa é absolutamente certo que os Estados Unidos estejam fazendo. Veja, se cai um chiclete russo do espaço no território americano, eles vão pegar, levar para o laboratório e desmontar e ver como é que foi feito. Imagina uma nave especial que vem do planeta extraterrestre, que caia. É claro que eles vão levar para o laboratório e desmontar para ver como é feita. Entende? Agora veja que interessante, Edneu e todos vocês. Ouça essa aí, Fata. Volta e meia, tem um camarada que aparece aí, um velhinho, geralmente com câncer no pulmão, porque fumou a vida inteira, que está para embarcar. O cara chega e fala, eu vou revelar o que eu fiz nos últimos 30 anos da minha vida. Eu trabalhei no laboratório do governo, na base tal, com engenharia reversa de discos voadores. Toda hora aparece um cara desse. É claro que a gente checa a identidade e vê se o cara é quem ele diz que é mesmo. Teve um que recentemente falou isso. E sabe o que mais ele falou, Edneu? Ele falou, nós trabalhamos 30, 40 anos numa nave extraterrestre e não descobrimos aonde fica o motor. E nem se a nave tinha motor. Imagine você uma coisa dessa. A tecnologia desses seres, ela pode estar 1 ano à nossa frente, não é grande coisa, 10 já é bem diferente. Imagine, por exemplo, 1 milhão. Um iPhone 7, velho. Imagina a diferença desse iPhone 7 para o iPhone 11, que acabou de sair. Imagine daqui 10 anos que iPhone que a gente vai ter. Daqui 30, 50, 100 anos, 1.000, 10 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 bilhão de anos, entende? Então a tecnologia deles pode ser tão fantástica que ainda que eles caiam na Terra, a gente não tem condição de descobrir como é que esse troço funciona. Foi o que o cara falou. Nós ficamos 30 anos para tentar descobrir onde é que estava o motor. E não descobrimos nem se tinha motor na nave. Porque não tinha motor, Chevaé. Não tinha motor.
Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o homem procura sempre pesquisar dentro do conceito que ele tem, do conhecimento que ele conhece, do referencial dele. Eu acho que um grande problema hoje da ciência, opinião do Edneu aqui, desculpe, é que ele pensa assim, então ele pensa pequenininho. É que nem você falou, ficou 30 anos procurando motor. Eu, por exemplo, na minha posição, o que eu acredito, mesmo que eles tenham, que nem o Bob Lazar falou que viu nove naves, o que eu acredito, 9 naves que ele falou que viu, eu acredito que essas naves que as pessoas dizem, colocando em xeque a própria condição do homem, poder criar, falando que, por exemplo, determinados equipamentos hoje que tem aí, é uma cópia fiel de uma tecnologia que eu acredito que seja bem superior. Esse negócio de motor é coisa primitiva. Eu acredito que são coisas bem além do que seja isso. E como o homem vai descobrir alguma coisa que não tem um referencial? Então, os homens procuram o referencial que ele conhece hoje dentro da nossa tecnologia. Então, é isso que eu penso. Tá? Então, você me respondeu, dentro daquilo, e eu coloquei mais ou menos o conceito. Por isso que eu tenho uma pulga atrás da orelha até hoje, porque entendo uma coisa também que eu penso. A minha ideia é o que eu penso, Gebaé. O que eu acredito? Acredito, por exemplo, uma coisa de uma tecnologia dessa, que se não as pessoas, que nem você falou, aquele cara que está aí já está pegando, já morrendo, vem lá falar que trabalhou lá, falar isso, falar aquilo outro, né? Escuta uma coisa, você acha que realmente os americanos são burros? Se eles tivessem alguma coisa dessa, ia deixar alguém sair de lá de dentro para vir contar aqui para o mundo exterior? Eu acho que não. Então, o que eu acho? Eu acho alguma coisa que eu penso, que isso aí pode ter sido uma estratégia também de marketing próprio eles, de, por exemplo, o que é disseminar talvez uma contra-informação, ou uma informação errada. Porque muita gente na época, bem menos morreram, porque o Bob Lazar está até hoje vivo. É uma coisa que... Vou passar um pouquinho para o Antônio, para ele fazer só uma perguntinha, e depois o Fábio encerrar junto com o Guevaré. Antônio, faça sua pergunta. Depois o Guevaré vai ter que sair. Está ligado a Não é nada. Está fazendo um áudio aí, gente. Ouvindo direito aí. Está vazando áudio. Agora pode fazer a pergunta, Antônio. O Guevaré. Depois o Fábio encerra com o Guevaré. Boa noite, Evaera, aqui é António Vitor Ferreira, de Lisboa, Portugal. Muito prazer estar aqui com vocês, junto a esta sala aqui, destes meus amigos aqui do Edneu, o Adriano e o Fábio, né? E todos os outros que estão aí. Eu queria fazer uma pergunta. Se você conhece o Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, em que ele, por várias vezes, admite que existe contacto do governo americano com alguns seres extraterrestres. Sabe alguma coisa, algum detalhe sobre essas informações? GBR. Sim, conheço pessoalmente o ministro Paul Hellyer. Ele mora em Vancouver, no Canadá. É um homem de 2 metros de altura. Já o convidei para vir ao Brasil fazer palestras, mas ele também tem problema com voos longos, como de Vancouver para cá, são pelo menos 18, 20 horas com um stop-by. Eu acho ele um homem sério, muito sensato, que acredita de verdade em uma afirmação com a qual eu não concordaria com ele, que é a de que existem seres extraterrestres trabalhando no governo americano. Não acredito nisso. Não tem elementos, eu não estou dizendo que ele é mentiroso. Ele acredita nisso. De onde ele tirou essa informação, eu não sei. As minhas fontes de informação não me dão essa certeza. Porém, eu acredito que ele seja sincero no que ele afirma. E ele promoveu uma ampliação bastante brusca na aceitação da ufologia na América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, quando ele passou a defender
que é necessário que se faça pesquisa ufológica, é necessário que as autoridades reconheçam o fenômeno UFO e tudo mais. Eu só tenho coisas boas a falar sobre o Paul Heyler, um homem íntegro, ex-ministro da Defesa do Canadá, sei lá, décadas atrás, mas muito lúcido. Né? Isso que eu poderia falar dele. Agora, meus amigos... Só mais uma pergunta, Xavier, pode ser? Brevezinho. Conhece Karen Hughes, ex-funcionária do FMI, do Banco Mundial? Como é o nome? Karen Hughes, que afirma que existem os Homo sapiens, que são uns seres extraterrestres, que governam os bancos mundiais. Foi o que ela tem afirmado aí. Não, eu nunca ouvi esse nome. Sim. E não sei nada a respeito disso. Desculpe. Ok. Tudo bem. Obrigado, Vitor. Um abraço para você. Fábio, encerra aí a live. Verão aí, né? E faz Agora, Adriano, eu tenho mais 2 minutinhos de resposta de perguntas, que eu preciso de 1 minuto entre essa live e a live que eu vou fazer em seguida. Eu sei, então só com o Fábio vai encerrar contigo, ele vai fazer uma pergunta ou duas e encerra com o Fábio. Fábio, contigo aí. Givaer, no caso, eu gostaria, se você permitisse, de fazer pelo menos 3 perguntas, né, do chat, e eu, em outra oportunidade, posso estar fazendo, né, no caso, as perguntas para você, não tem problema nenhum, né, mais em consideração ao chat, né. Givaer, o que você poderia dizer, né, a gente sabe que o descontentamento é coletivo, né? Sobre os charlatões da ufologia. O que a gente poderia fazer, né? Uma ação, talvez assim, não digamos severa, mas pelo menos efetiva, para a gente tentar qualificar mais a ufologia, tendo, né, em vista esse grande derradeiro que a gente vê, né, na ufologia, que na verdade esses charlatões eles vêm para justamente deturpar, né, e causar esse grande caos, né, que a ufologia não merece isso, e a gente vê que essas pessoas aí ganham muito crédito. O que você diria sobre esses fatos? É muito difícil combater os charlatões da ufologia, porque porque sempre vai haver alguém que tem uma ingenuidade, uma credulidade e vai acreditar nesses caras. Você pega, por exemplo, o Murandir Fernandes de Oliveira. Completo, falso, entende? Tudo que ele fala é mentira, é falso. Agora, tem gente que se predispõe a acreditar em ET Bilu. Bilu era meu gato. Eu falei para ele na cara dele, uma vez, antes de ele botar o nome no ET que ele inventou, de Bilu, eu falei num programa ao vivo, Urandir, as suas mentiras são tão chinfrins que nem meu gato Bilu acredita nelas. Anos depois ele apareceu com esse papo de ET Bilu. Como é que você vai combater isso se tem pessoa que acredita? Se tem pessoa ingênua, crédula, simples, que acredita nisso? É muito difícil. Há muito charlatão na ufologia. Gente que incorpora ETs na internet. Tem uma médica aí em São Paulo que ela está na internet assim, ela fala: saudações, seres humanos do planeta Terra, aqui é a unidade, não sei o quê. E começa a falar como se fosse um ET. Ridículo. Entende? É ridículo. Quando nós mais precisamos que a ufologia tenha credibilidade, mais a gente vê esse tipo de situação acontecer. É muito complicado. O que nós fazemos, Fábio e todos vocês, Vitor, Edneu, Adriano, é mandar pau na verdade, é o tempo inteiro insistir com a verdade, insistir com a informação real, combater o fake news e promover a informação real. Aí fica a critério de cada um. Quem quiser aceitar, aceita. Se o cara quiser seguir pelo caminho da fake news, vai. Não podemos fazer nada.
Mas quem tiver bom senso e quiser ir para a parte da ufologia séria, estamos aqui para trabalhar por isso. Eu e uma puta equipe enorme que eu tenho, muito grande mesmo, de gente séria, que faz um trabalho sério e que também repudia veementemente esses charlatões e fraudes. E eles não estão só no Brasil, pelo contrário, estão pelo mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no México, na Europa, na Rússia. O que tem de picareta na ufologia é uma coisa barbaramente enorme. Gente, vamos para outra live lá nos Estados Unidos. Mundial. Givaera, vamos outra pergunta de maneira rápida, né? Porque o tempo está curto, a gente sabe também do seu tempo. Uma pergunta, inclusive, de um amigo seu. Eu acho que você vai até deduzir quem é, né? A gente sabe que a internet, né, matou a investigação de campo. O que você diria sobre isso? Até você colocou essa questão de Magé que você não pôde ir. Mas o que você... essa questão da internet, com toda a informação, esses ufólogos formados pelo Google, né? Que você diria, mais uma vez, a internet matou a investigação de campo mesmo? Matou mesmo. Ela já estava morrendo antes do advento, assim, não do advento da internet, mas do crescimento da internet. Aí a investigação acabou. Acabou mesmo. Muito pouca gente, até uns 15, 12, 10 anos atrás, ainda se animava a ir fazer investigações de campo. Hoje ninguém mais vai. Com raras exceções, como seja feita justiça, o Arthur Sérgio Ferreira Neto foi fazer investigação de campo em Magé. Só que aí o tiro saiu pela culatra, que ele acabou tentando validar um caso falso. Mas é um cara que ainda vai a campo. Poucas pessoas ainda vão a campo. O fenômeno dos agroglifos no Brasil acabou. Na minha interpretação, os fenômenos agroglifos, as imagens, são figuras artísticas, produzidas por artistas cósmicos. Um artista gosta de ver a sua arte vista, apreciada, mesmo que seja negada, mesmo que seja desprezada, assim, no sentido de, essa arte não é bonita. Tudo bem, mas tem que pelo menos ser observado. No Brasil não houve isso. Os agroglifos aconteceram e praticamente ninguém foi pesquisar. Eles acabaram, entende? Então, mas mesmo assim, enquanto eles estavam ativos, eu insistia com a população da ufologia brasileira, eu insistia, enfim, com a comunidade ufológica brasileira, para que fosse pesquisar, para que fosse se investigar, para que fosse se informar. Quantos foram? Você conta na palma de uma mão. Quantos? Não, se for falar de todos os agroglifos, só tem um, eu. Se for falar de alguns agroglifos, só tem um, eu. Se for falar de uns 2 ou 3 agroglifos, tem 2 pessoas. Se for falar de 3 ou 4 agroglifos, talvez 4. Enfim. Ô, Geva, mas você, como é um cara bem criterioso, e você é sério, e você bate em cima mesmo, né, dessas questões aí que não são palpáveis, a gente tem que verificar que tem muito ufólogo bom aqui no Brasil, vamos colocar dessa maneira, que, de certa maneira, as reportagens, às vezes, elas são editadas e colocadas no ar. Isso, às vezes, desmoraliza ufólogos sérios, né? E a gente já viu algumas vezes acontecer esse tipo de coisa. Então, às vezes, tem alguns que acabam sofrendo, né, essa grande sequela, e infelizmente isso é triste, e muitas vezes as pessoas acabam julgando por uma pequena parte da matéria, não a totalidade, né? Mas eu vou colocar uma outra pergunta, Givaera, aqui, daí a gente vai mais uma e encerra pelo seu tempo, né? Quem fez a pergunta para você da questão do ufólogo a campo, você sabe aí, é um dos que mais vai a campo, que mando um grande abraço para o João Marcelo, né? E o canal João Marcelo aí, que tem um grande conteúdo aí, que colabora muito com a UFO. Grande Jaime.
anterior. Peraí. Olha, isso é um problema mesmo. Mas já foi pior no passado. Aqui, de você dar uma entrevista e os caras editarem a parte que eles querem que saia, tá? Aí eu vou relembrar aquele índio, o Raoni. Lembra que ele ia falar com os políticos e ele gravava o que os políticos prometiam a ele? O índio Raoni. Aí o Claudeir Covo, grande Claudeir Covo, que tanto fez pela ufologia brasileira, o Claudeir Covo chegou a um ponto de, quando ele dava entrevistas, ele gravava as entrevistas. Você vai me entrevistar? Então tá, estou sentado aqui, vou responder. Apertava a tecla do gravador. Contra a prova, sempre. Eles não distorciam nada, porque eles distorcem mesmo. As pessoas distorcem o que você fala. A imprensa, hoje nem tanto. Hoje eu dei uma entrevista aqui para a RIC TV, ou ontem, sei lá, na TV. Eles põem lá as coisas deles, tá? Agora, eles não distorcem mais. Eles editam no sentido assim, de cortar para abreviar a tua fala. Quem distorce? Veja, Folha de São Paulo, Estadão e Isto É. Esses são os 4 órgãos de ufologia, os 4 veículos de ufologia brasileira que nós não podemos ter como sérios para o nosso trabalho. Há uns anos atrás, a Veja me entrevistou durante 3 ou 4 horas aqui no celular para colocar uma matéria em que eu falo uma única frase em que eles distorcem do começo ao fim. Eu falo, cacete, eu sou jornalista e eu não consigo errar tanto. Mesmo com muito esforço, eu não consigo errar tanto. O jornalista que fez aquela matéria conseguiu errar de tanta maneira que eu fico pensando, porra, isso exige esforço. Ou seja, isso exige uma má vontade muito grande. Isso exige, assim, uma maldade muito grande por parte da imprensa de errar tanto. Errar um pouquinho, tudo bem, porque errar um pouquinho é humano, errar um pouquinho mais é profissionalismo, é falta de decência. Agora, errar tudo, aí já é maldade, aí já é safadeza da imprensa. Não, com certeza isso é muito triste, né, Giva? Que de fato, como eu disse, alguns ufólogos são prejudicados por esse critério. Eu vou fazer a outra pergunta para você e a gente encerra, porque eu sei do seu tempo, né? Vou pegar aleatório aqui. Curiosidades do Céu faz a seguinte questão. Boa noite, né? Gostaria de saber sobre o Borisca, o que ele falou e os segredos da pirâmides, né? Se lá havia algum dispositivo, né? Eu acredito nele e o George Tsoukalos, né? Deve saber algo a respeito disso, né? O que você diria? E coloca um adendo a mais. Você, como foi nomeado delegado pela China da América do Sul e da América Central, tem alguma coisa nova? Pegando um gancho nessas duas perguntas, já vai com você. Ok, Fábio. Olha, sobre o Borisca, é uma área tão nebulosa da ufologia. A gente tenta contato, a gente tenta mais informação. Parece que o menino está numa redoma. É muito difícil ter uma informação. E outra, muitas coisas que falam de que ele falou, muitas pessoas que falam, o Borisca falou isso, o Borisca falou aquilo, a gente não tem como confirmar se o Borisca realmente falou. E se ele falou, por que ele falou? Entende? Ele realmente é um garoto especial na Terra. Eu acho que tem muita lenda em cima disso. A gente não tem como penetrar nesse mistério aí, porque é uma coisa assim fechada numa redoma. Já com relação à pergunta sobre a delegação russa, o que foi mesmo que você perguntou? Não, a segunda questão é sobre o George Tsoukalos, se de fato
o que ele diz ali, né, pelo que deu a entender na pergunta, no History, se você assina embaixo muitas coisas do que ele fala, né? Até porque a gente sabe que o material, né, como a gente acabou de falar aqui, muita coisa é editada e nem sempre é distorcido em alguns critérios. Mas a pergunta é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ela coloca o seguinte... A segunda pergunta que você fez. Não, então, eu tinha feito a pergunta do Borisca sobre daí a pergunta, a mesma pessoa fez na pergunta, né? Sobre o segredo das pirâmides, né? E se você poderia falar dos dispositivos ali da pirâmide. E o que o George Tio Carlos acaba falando, né, no programa History sobre isso. Então, ou seja, ele fez uma mescla da pergunta, né? E daí, em seguida, eu gostaria que você falasse das novidades, né, que tem aí, como você foi nomeado como um delegado da América do Sul e da América do Norte pela China, se alguma coisa andou de lá para cá relativa a isso. Então, é justamente isso que está acontecendo. Tem uma live internacional acontecendo agora com a World Coalition for Extraterrestrial Contact, da qual eu teria que participar sobre essa minha nomeação. A gente teve uma reunião no ano passado, retrasado, em Moscou, uma reunião convocada às pressas por autoridades do programa espacial russo e chinês. Ficamos uma semana em Moscou discutindo como levar a questão ufológica para a ONU. Aí foram designados delegados, ou, sei lá, diretores responsáveis por vários continentes e países. Eu sou delegado não da América do Norte, lá é o Donald Schmidt, eu sou da América do Sul e Central, e no Brasil, o delegado é o Thiago Tiquete. E são assuntos sobre o qual ainda a gente vai ter que aguardar um pouco para falar, porque os trabalhos e as tratativas estão em andamento. Porém, eu fico à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem, para tratar disso. Eu tenho agora que entrar nessa outra live, conversar e saber o que está acontecendo. E eu fico à disposição de vocês para participar, se vocês quiserem, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu mando o GVE para o raio que eu parta-mente, para falar com vocês sobre ufologia ao tempo que vocês quiserem. Tá bom? Giva, foi gratificante, maravilhoso, bacana mesmo. Futuramente a gente faz uma questão mais dentro de uma totalidade para a galera. Eu peço desculpa das perguntas que não deram para responder. Né? Êxito na reunião, Giva. E tem um abraço de uma série de pessoas para mandar para você. Mas eu vou mandar por todos aí já. Eu vou mandar por todos. E, Giva, para encerrar, fala mais uma vez para o pessoal o que é a UFO TV, que para mim vai ser com certeza a gente tem o Netflix e a gente sabe que vai ser a UFOflix aí, esse projeto bacana, né, pioneiro, né, que te parabenizo aí da UFO TV. Nós temos vários projetos novos, além da Academia Brasileira de Ufologia, cujo site é academiadeufologia.com.br. Nós temos o site da Ufologia Brasileira, ufologiabrasileira.com.br. Nós temos o UFO TV. No UFO TV, nós estamos divulgando todos os nossos eventos passados. A pessoa pode assinar. É como uma Netflix. A pessoa assina e já tem acesso a um conteúdo que vai chegar a 4.000 horas de programas, de eventos que nós realizamos. E aí tem umas outras iniciativas que eu vou confirmar com você mais para frente, porque são muitas. Esse problema da pandemia faz com que a gente pense em muita coisa o tempo inteiro. Eu fico aqui elétrico, cara, produzindo coisa. A pandemia tem que acabar, porque senão eu vou enlouquecer todo mundo na ufologia brasileira. Entende? Fora isso, as pessoas podem entrar no site ufotv.com.br e terem acesso a uma quantidade insana de informações sobre ufologia.
Tá bom, Fábio? Tá bom? Eu agradeço, muito obrigado, e a gente faz na próxima um programa mais amplo aí, e com destaque de algumas matérias que é super interessante, que a gente sabe de primeira mão que o Geva tem aí. Geva, total agradecimento aí, êxito, sucesso aí na boa reunião. Muito obrigado, Fábio, Edneu, Adriano, Victor e toda essa galera que nos assistiu. Manda o link para mim que eu divulgo nas minhas redes, tá? Estamos com 100 milhões de seguidores agora. Vamos divulgar isso aí tudo para vocês, tá bom? Um grande abraço! Tchau, um abraço. Até logo, Geva. Adriano, com você aí, Adriano. Tchau. Um abraço. Adriano, abre o microfone com você aí, Adriano. Pode abrir o microfone. Agradecer o comparecimento do Gevael, veio com muita gentileza na live, e que o pessoal continue um pouco mais aí com a gente, né, para a gente falar mais algumas novidades aí da ufologia. Iremos ficar aqui até 9 e pouco, 21 horas, a gente fica mais um pouco, e se o Fábio tiver mais alguma coisa a colocar, né, o Fábio quiser colocar mais alguma coisa, o Adneu ou o Antônio, inclusive sobre as entradas da área 51, né, teriam sido descobertas algumas entradas na área 51, seria bom a gente falar, é importante para as pessoas saberem aí dessa novidade da ufologia. Né, vamos colocar o vídeo, então, aí, Adriano, daí a galera fala aí. Já foi colocado, já foi falado, né, isso aí no Edneu, em outros canais, mas vamos colocar no Adriano, que tem muita gente também que às vezes acaba não fazendo essa migração de canais, né? Então, compartilhando a tela, Adriano, e vamos aqui ao vídeo. Tá aí, Adriano, compartilha para nós aí. Compartilhou aí, Adriano? Compartilhei. Isso aí é o vídeo exatamente que está gerando polêmica aí, vocês vão observar aí. Vou soltar aqui, Adriano. Se quiser comentar em cima, Fábio, pode comentar. Então, foi o que eu falei dentro desse vídeo aqui no canal do Edneu, em outros lugares que a gente viu o pessoal tá falando, né? Que na verdade isso seriam bases, né, militares que estão sendo operadas aí, ou foram operadas, ou será que hoje foi remanejado para a questão civil, onde as pessoas estão aí dentro, né, com seus bunkers, até porque tem uma grande proteção, né, digamos assim, mas dentro de um cataclisma ou uma bomba nuclear, até que ponto a gente teria segurança sobre isso? A gente tem as entradas aqui, né, duas aqui, que no caso são mostradas nas diversas datas, gigantescas, né, ao qual poderia entrar até pequenos aviões, né, não que eles estariam entrando aí em voo, né, usando voo aí saindo, mas são entradas grandes, sem dúvida alguma, né, e fechadas talvez aí a milionários, bilionários, né. Se tem ou não alguma coisa militar aí, eu acredito que não, tá? Porque quando uma coisa é tão difundida, você pode ter certeza que os militares já estão bem longe daí. Como ela está ali no deserto de Nevada, muita gente atribui, né, a área 51, e não estão errados, né, as proximidades, né, tudo isso gera essa grande polêmica. Então, como as instalações ali elas são grandes, provavelmente elas devem ser ligadas por trilhos, né, até para uma locomoção mais fácil e eficiente, não poluente, né, até porque a gente sabe aí dos projetos aí americanos, né, da maioria sobre os seus trilhos, toda uma questão elétrica, né. Então, obviamente, dentro, né, de uma, vamos colocar assim, um conglomerado não, que é dentro dessa montanha, os túneis que tem lá, você tem que ter obviamente, transportes não poluentes, obviamente. E essa questão, né, que a gente sabe que demanda muita energia, lá dentro, um grande estoque de alimentos, tem que ter toda uma organização. Então é um custo muito, mas muito alto. E aqui a gente vê que tem vários carros, né, algumas construções. Então, a galera, se fosse uma questão militar, os militares, quando eles fazem alguma coisa, geralmente propriamente no Google, né, que a gente pode visualizar, existem aqueles borrões, né? Então, você vê que praticamente aí no Google Earth, desde praticamente do início, já tem, né, as retratações dessa área. Então, seria uma área proibida? Eu acredito que não. Né? Se fosse proibido, não estaria no Google, né? Aí o pessoal já fala de uma conspiração. Não necessariamente, né? Se a gente... eu vou voltar só um pouquinho o vídeo aqui, ó. A gente vai observar aqui
que dentro desse perímetro aqui, nessas cadeias aqui, a gente tem 3 entradas, né? Talvez, no caso, essa aqui, que seria maior, né? Daí a gente tem aqui a segunda, né? E a terceira. Então, a gente vê as estradas dentro desse perímetro. Então, obviamente, é uma instalação já bem antiga, né? Que a gente pode verificar aqui, pode ter sido utilizada como possivelmente, né, dentro do critério militar, bem provável que sim, né? Os exercícios que os militares fazem, né, até também essa questão do confinamento, para verificar como seria, né, o comportamento dos militares. Então, pode, acho que as hipóteses são grandes. Agora, o pessoal já coloca, né, todo dentro de uma conspiração e realidades que não se equivalem, né? Então, será que o Bob Lazar teve aqui nessas instalações? Né? Então, fica a pergunta para vocês aí. E vamos falar mais um pouquinho aqui, eu acho que desse vídeo que tem, que para mim não tem nenhuma polêmica. Eu acho que é um registro aí de uma pessoa que acabou fazendo a sua navegação no Google, e por que não divulgar, vamos verificar o que vai acontecer, e acabou gerando polêmica. A Área 51, ela basta você colocar como título, já vai causar um grande interesse, né? Até porque é uma área militar gigantesca, fenomenal, que muita coisa acontece ali, desde protótipos, explosões nucleares, né? Que hoje praticamente se cessaram, mas ocorreram muito. Né? Então, tem até uma matéria aqui prontinha, se o Adriano quiser também, que era para ter colocado até no canal dele, que a gente até pode colocar para o pessoal as diferenças, né? Propriamente no deserto de Nevada, o que seria uma explosão atômica, o que seria uma advinda de um meteoro, né? E o que seria propriamente dito até de vulcões, né, extintos. Então tem todo esse comparativo que às vezes as pessoas acabam falando de um meteoro que caiu na região e acabam falando muito mais do que devem e confundindo aquelas pessoas que querem a boa informação. Então o vídeo é curto, né, Adriano, mas eu acho que ele, para aquelas pessoas que tenham cuidado, né, sobre uma boa avaliação nas devidas perspectivas, verifica que não tem nada demais. Obviamente que, se procurar na internet, tem até algumas coisas internas dessa instalação. Né? Agora, dizer que coisas obscuras estão ocorrendo aí dentro, eu acho que é uma coisa muito precipitada e, ao meu ver, entendeu? Uma fake news. Então, segue aí com o Adriano, com o Edneu, com o Antônio. Podem comentar aí e posso seguir com a matéria aí, se o Adriano desejar. Passar a bola aí um pouco para o Edneu, para saber o que o Edneu acha exatamente dessas imagens aí. E depois o Antônio. Fica com a bola, Edneu. Tem a ver até com a tua pergunta que tu fez pro Guevaé, né? Tem um pouco a ver com a tua pergunta que tu fez. Não, é que... A pergunta, por exemplo, eu já tenho mais ou menos entendimento, que o Gevaé já conheço há muito tempo, eu já sei mais ou menos a opinião dele, né? Só que tem um detalhe, eu aviso todo mundo, que o Edneu de Almeida, ele não é cara que vai atrás de todo mundo, não. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu tenho meu senso analítico sobre diversas situações, né? E, por exemplo, que nem o Fábio acabou de colocando, até a gente colocou no nosso canal, sobre aquelas coisas que existem, que é a especulação. Né? O pessoal sempre especula alguma coisinha, um buraquinho que tenha, já começa a inventar um monte de história. Eu, na verdade, se isso aí foi uma base, num passado, talvez pós-guerra, alguma coisa desse porte, deve ser uma coisa muito antiga, eu não acredito que seja também entrada de base, porque os americanos não são Loki, gente. Entenda, o que é secreto, ninguém vai saber. Então, não é mais secreto. Se, por exemplo, um sujeito sai de lá e já traz um monte de história, então não é mais secreto. Agora o pessoal fica falando, por exemplo, nos tic-tac, é a minha opinião, estou colocando. Porra, então agora sim, só porque os americanos assinaram lá que o disco voador existe, é porque existe, antes não existia. Quer dizer, onde vem essas naves? Nós mesmos, Adriano, quantas lives nós já fizemos a esse respeito sobre essa história de 9 naves? Quantas vezes, Adriano? Fala aí quantas vezes. A gente está cansado de falar nisso. Agora, o teu negócio é muito simples, fácil, quando, por exemplo, são amigos, né? Amigo e amigo. É que nem tem coisa absurda que eu vejo aí,
Porque existe um problema aí também de amizade, tudo isso. Não é um problema de contestar isso ou aquilo. Eu acho que opiniões são opiniões. Por exemplo, tem determinadas coisas que realmente eu acredito que tenha sido colocada por alguma razão, talvez para desviar alguma coisa. Eu, por exemplo, é que nem o Geva falou, que eu compro a ideia, e foi uma coisa que eu sempre pensei também, que, por exemplo, não tem como você pegar um equipamento extremamente avançado aí e o homem com a tecnologia nossa ir lá descobrir. Eu não creio nisso. E a gente está ciente realmente que a gente está lá lutando com coisas que não entendemos. Outra, um negócio que deu um crash lá, estourou, como é que está esses equipamentos? Entendeu? Veio limpinho, tudo inteirinho, para o homem simplesmente desmontar. Então, tem muita coisa que eu acho que vai mais na área da visão da especulação. Se a gente for começar a analisar com frieza, a gente vai notar que a matemática, às vezes, dá uma diferença que a gente não consegue entender. Então, tem coisas, por exemplo, que até hoje nós já discutimos isso, não foi uma vez, não é a primeira vez. Né? E não é que eu vá mudar de opinião, viu? Tem pessoas que estão até falando aqui que eu vou mudar de opinião. Eu não mudo de opinião, não, amigo. Eu tenho minha forma de pensar, o meu raciocínio, eu não sou criança, tá? Eu não nasci ontem, né? Eu tenho outros aparatos em torno de mim que me dão o alicerce de saber aquilo que eu penso, né? Então, eu tenho o meu pensamento fixo, que realmente tem muita especulação em torno de tantas coisas que hoje existem na ufologia. E a cada dia que passa, eu estou vendo mais coisas de especulação. E o que eu noto que aquelas coisas realmente verdadeiras que não tem valor. Existe valor justamente naquelas coisas, que nem foi citado o caso de Magé. Então, eu acho que na ufologia, a ufologia ele tem um lado sujo também, que a gente precisa tomar cuidado. Não é simplesmente você pegar e acreditar tudo. Só porque o Bolsonaro, nosso presidente, vem aí falar alguma coisa, sou obrigado a acreditar. Então, o problema da crença é uma coisa. O problema de você se basear em fatos reais, por exemplo, uma análise um pouquinho mais substancial e concreta, é outra. Agora, quando a gente começa a partir para a crença, amigo, aí já é outra história. Aí não tem como, não existe laços ou argumentos que vai poder mudar. Né? Entendeu? Então, em relação a muitas coisas que eu já também falei sobre naves, né? Que muitas coisas acredito, que, por exemplo, coisas que eu já vi de uma forma fantástica, que chegou até a ser questionado, que eu, por exemplo, não acreditei que seria alguma coisa criada pelo homem, que eu cheguei a falar, se o homem atingiu realmente essa tecnologia de fazer isso numa nave dessa, é sinal que realmente a gente está apto a subir lá em cima, você precisa gastar essas fortunas de combustível que a gente vê acontecer ainda nesses lançamentos. Então, eu acho que a gente ainda tem que pensar de uma forma de se posicionar dentro daquilo que realmente nós somos, e não aquilo que nós pensamos em ser. Então, é assim que eu penso, né? Entendeu? E é fácil, né? Porque se há realmente tecnologia, que nem já foi relatado isso, até eu e você, Adriano, a gente muitas vezes já encaramos debates a respeito disso, com honestidade e sinceridade, procurando analisar friamente, nós dois. Nem existia Fábio aqui, não existia, né? Muita gente que hoje está conhecendo a gente. Até o próprio Antônio participou, eu acho que participou de muitas coisas que nós discutimos no passado. Então, tem coisas que eu acho que as pessoas, aquelas pessoas que até o Gilberto está falando, aqueles fake news, né? Porque é fácil. É fácil você ser como bem acreditar em qualquer coisa fantástica. Eu gostaria, caramba, como eu gostaria de realmente ver, saber que diversas coisas que são colocadas hoje na rede, no estudo ufológico, que seria verdade. Mas a gente realmente vê que 90% a mais de coisas que hoje é dito em termos de ufologia, que não é verdade. Não é verdade. São coisas criadas, que hoje ficou muito fácil criar. Hoje existe realmente a indústria que vive disso. Então, eu, no nosso caso, não, eu pretendo, sei lá, eu teria um parâmetro mais concreto, não é que eu seja conservador. Eu procuro agir com a minha cabeça, não é com a cabeça dos outros, né? A gente tem que analisar tudo de uma certa forma fria, né? Fria. Então, tem determinadas coisas que realmente, dentro da ufologia, eu não creio. Não é que eu não vou acreditar, é claro que eu acredito, eu gostaria. Mas tem coisas, por exemplo, que não batem. Essas coisas aí, por exemplo, de Magé que aconteceu, pode ter acontecido lá. Quando surgiu isso aí, todo mundo começou a fazer hangout. Milhões aí de views. E eu quietinho, eu podia fazer.
Aí eu fiz aí, acho que até o Fábio estava junto, eu fiz aí, eu coloquei minha posição dentro daquilo que eu achei, né? Entendeu? O que eu acho que é de direito, cada um dá a sua opinião, né? Tem outras coisas que, é claro, por ética, eu não vou dizer aqui, né? Que são colocadas aí. Mas não é assim, não é uma pessoa que simplesmente vai derrubar alguma coisa que às vezes, eu tenho argumentos para contra-argumentar. Na hora que acabar meus argumentos, aí é outra história. Então, tem que haver uma argumentação de convencimento, né? Tá? Eu digo ainda, tem muita coisa que eu acho que começou a ser soltada, aí os pessoal deixaram, porque acabou desviando a atenção de outras coisas que talvez tivesse sido feita. Eu acredito que os americanos não são burros, não iriam fazer essas entradas aí que de satélite é fácil de ver, que tem a estrada, eles não são burros. Né? Se eles têm alguma coisa de ordem secreta, pode ter certeza que é secreta, ninguém sabe. É isso que eu penso. Se não, não é secreto. Então, por que a gente falaria que é secreto? Né? Algo secreto é secreto, Adriano, é isso que eu penso. À medida que sai, digamos, ao conhecimento público, então não é mais secreto, concorda? Então tem muita coisa, que nem coisas assim de esporte, né? Então tem várias coisas que eu acho que a pessoa precisa ter o discernimento, né? Entendeu? Então por isso que às vezes essa parte da ufologia, eu acredito que muita gente usa assim, essas coisas apenas para viver da ufologia, né? E eu gostaria até de um dia poder, mas eu não preciso mais disso, né? Que eu tenho minhas fontes de rendimento, né? Hoje eu acho que teve problema aí. Adriano? Pode começar aí, Adriano. Tua opinião sobre a Área 51, Antônio, aí. Opinião aí de Portugal, né? Um analista de Portugal, o Antônio Vitor Ferreira, né? Que é o nosso colega há muito tempo. Mais uma vez. Que teve a oportunidade. Qual é a tua opinião aí? Essa base de Dulce é misteriosa, assim como também era misteriosa Peenemünde na Alemanha, quando faziam testes numa montanha, debaixo de uma montanha, testes como toda a gente sabe, o V2, o famoso míssil, primeiro míssil que depois foi usado pelos Estados Unidos, os cientistas alemães para a América, não é? E essa base de Dulce, essas de duas aberturas, contatos e tudo mais, e essa evolução dessa construção, na minha sincera opinião, poderá ser uma base por baixo dessa montanha. Agora, do que é lógico, muita especulação é feita, como sempre houve a área 51, não é? Assim como também o Fábio falou há pouco que foi feitos testes nucleares, testes de naves e de aviões que a gente agora conhece, mas há aqui um avião que eu tenho a certeza que não foi feito aí, que é este avião que eu... O SR-71? Blackbird? Não é esse avião. É um tipo ônibus espacial. Um dirigível? Você fala um dirigível? Não, o X-37B, orbital. Isso foi da NASA, né? Isso aí foi em outras instalações. Certo, com certeza. Por isso mesmo eu disse que não tinha sido aí. É assim, há muitos testes secretos que os Estados Unidos fazem sempre e jamais serão revelados ao público. E tenho certeza que isso aí, nessa montanha, na área 51, também poderão estar a fazer outras naves ou testes que a NASA fez esse avião e quem sabe outros testes estão a fazer aí, não é? Como os aviões Stealth, entre outros. Mas agora ter certezas
Só mesmo vendo ao vivo, como eu já vi um OVNI quando eu tinha 12 anos, foi a forma mais espetacular da minha vida. Apareceu um ônibus quase de 30 metros de diâmetro, 30, 40 metros, não sei. Não me lembro, não sabia fazer medidas na altura, ainda estava na escolinha, mas foi fantástico. E eu acredito que aquilo não é feito em bases americanas ou russas ou o que fosse. Aquilo não era de cá, de certeza, da Terra. É o que eu tenho a contar sobre um pouco da minha experiência sobre isso. Embora isso, continuo a pesquisar, não sou ufólogo, mas gosto muito de pesquisar esses fenómenos, não é? E vou até o impossível do fundo do poço, como costuma dizer. Então, eu agradeço a presença de todos, né? A presença do Edneu, a presença do Antônio, do Fábio, e vamos para as considerações finais aí com as belíssimas gravuras aí. Eu achei muito bacana aí a exposição aí do Fábio, né? Esses desenhos belíssimos, né? Essa coletânea de imagens aí que ele fez para a live hoje especial aí com o Guevaé. Eu agradeço a presença de todos. Iremos chamar também, quando o Guevaé tiver um tempinho ele aqui na live, né? Ele tem muitos compromissos e saiu daqui exatamente para realizar uma live lá para os Estados Unidos. Ele foi nomeado delegado aí da América do Sul, né? Como ele mesmo falou na live. Então, eu agradeço a presença de todos aqui na live, o pessoal do chat, o pessoal do canal. Se inscreva no canal Universo Paralelo OVNI, o canal da ufologia, da astronomia e das missões espaciais. Então, pessoal, eu vou passar a palavra aí para o Edneu, depois para o Antônio, depois para o Fábio, para a gente se despedir da galera que assistiu hoje a live. Então, a palavra aí com o Edneu, as considerações finais, Edneu, e a gente se despedir de todo mundo que esteve hoje assistindo aí a live aqui com a gente do Guevaé. Contigo a palavra, Edneu. Maravilha, eu agradeço aí, Adriano, o convite, tá? Ainda mais com o Geva, né? Foi muito bom, é sempre bom esse encontro, que a gente consegue esclarecer bastante coisa, né? E agradeço aí o Antônio, que fazia tempo que a gente também não se trombava, né? No Regato, tem Antônio. Muito legal, o Fábio também, que o Fábio passou uma matéria muito legal, muito interessante. E é isso aí, à medida do possível, os canais aí estão crescendo, estão trazendo aqui novidades, né? E é sempre bom, né? Então, eu agradeço imensamente o pessoal aí do chat, né? Não falando o nome das pessoas. E é isso aí, gente. Acho que deu para cada um participar um pouquinho, né? E foi a contente. Obrigadão aí, Adriano. Obrigado aí, Antônio. Agradeço aí o Gevaer, mesmo que ele não esteja aqui, mas deixa aqui um recadinho aí. Mandou um abraço para ele. E o Fábio. Fabião, um abraço aí, até mais e até a próxima. Vamos ver. Com a palavra, Antônio, se despedindo aqui da galera que participou do canal. Contigo a palavra, Antônio. Obrigado, Adriano, pelo convite, embora esteja um pouco atrasado, mas isso acontece. Quero agradecer por ter falado um pouco aí com o GVR e dado as suas opiniões, não é? E mais uma vez encontrarmos aqui com estes amigos que já há muito tempo não via, a gente tem de ser cruzado aí no Facebook e pouco mais, mas assim, numa live como essa, é bom reencontrar vocês, Adriano, Edneu e o Fábio aí. Um grande abraço a todos e mais uma vez um grande abraço aí ao GVR. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Tanto aqui ou no outro canal. Um grande abraço a todos. Agora o Fábio aí com a palavra. Fábio se despedindo aí da galera do chat. O pessoal aí que estava no chat, muita gente aí, né? Infelizmente não deu para a gente fazer as perguntas de todo mundo, porque nós tivemos uma bancada até recheada hoje, né? E mais o Guevaé. Então a gente teve realmente que dividir o tempo, né? Ele teve um compromisso e não pôde ficar até 10 horas. Mas eu vou deixar o Fábio aqui com as palavras finais, nas considerações aí do Fábio. Obrigado por ele ter vindo aí, ter ajudado muito aí também na live, né? E, inclusive, com esse trabalho aí belíssimo que ele trouxe para o canal. Obrigado a ele aí, eu agradeço. E depois iremos falar até mais, com mais detalhes aí da Área 51, em uma próxima live. Então, fica aí com a palavra aí, Fábio, para as considerações finais, pessoal do canal, pessoal do chat.
Contigo aí. Adriano, quero agradecer a todos que estão aí, né? A Nery, que está sempre apoiando no chat, dando toda assistência, né? O Pedro Lima, a gente tem o Marco Greco também aí. A gente não pôde fazer pergunta de todos, obviamente, o tempo é curto, né? Mas ficou uma próxima vez para o Gevaer, né? A gente tem o Marco Hitzel aí também, né? Participando. Super abraço a Leninha, né? Mais uma vez também, a Maria Cecília, não estou obrigado com você, que às vezes a gente não vê o chat, vai correndo, eu perdi algumas vezes o chat, né? Porque a timeline não acaba ficando aqui das perguntas, mas um beijo, Maria, Cecília, e logo, logo vem o seu aniversário, né? Para você ver que a gente não esquece, né? Então a gente tem a Clara Barros também aí junto com a gente, o Dino Nascimento também, forte abraço, Dinão, que também pôde vir aí, está contribuindo, e temas aqui que são interessantes a ser falados, que a gente acabou falando aí das crateras e as suas questões impactantes, né, que pode ser dividido do céu, daqui, e também do núcleo da Terra, né, que os vulcões aí acabam fazendo belíssimas crateras aí para as visões que a gente colocou alguma coisa nesse critério, né. Então, acho que toda essa galera que contribuiu, que participou, que fez as perguntas, né? A gente tem o UFO Space aí, o Curitibanos, o próprio João Marcelo também, que está aqui com a gente. Ele até mandou o vídeo aqui, mas o vídeo era o mesmo, que a gente acabou falando, né? Sobre esses bunkers, né? Que, ao meu ver, né? O Paulo Augusto, a Patrícia, né? Super beijo aí para a Patrícia, né? Que com certeza está colaborando muito aí com a ufologia, né? O Hugo RK Carvalho, dentre outros aí que vão estar vendo a live no futuro, só agradecer. Vamos sim programar da próxima vez, fazer uma coisa mais ampla e organizada, né, e com tempo, né, reloginho na tela, porque o Gevaer, cada dia que passa, agora com essa questão da quarentena, o tempo ali, à noite, é bem disputado, e eu acho que cada um aí, eu acho que é um ajudando ao outro, que eu acho que só assim para a ufologia tentar pelo menos galgar de uma maneira que todos possam se beneficiar dela, né? Eu disse todos, dentro também da realidade de cada um, porque a ufologia, por mais que a gente tente unir as pessoas, ela é um desafio em tanto, né? Então, um forte abraço a todos, uma boa noite e até a próxima! Tchau, pessoal que participou da live. Até a próxima live, todo mundo aí. Tchau, obrigado, um grande abraço e até as próximas lives aí.